Olá, sejam bem-vindos a mais um número do Regulação da Economia. No dia 1 de abril entrou em vigor novos preços dos combustíveis, com o governo a decidir pela suspensão temporária do mecanismo de fixação de preços máximos através da resolução número 28/2022 de 25 de março, visando a mitigar os efeitos nefastos da conjuntura internacional nos preços do mercado interno dos combustíveis. Para falar-nos desta medida do Executivo e seu impacto na vida dos consumidores, estaremos à conversa mais à frente no programa com o diretor do Departamento de Combustíveis e Transportes na ARMA, engenheiro Carlos Ramos. Mas antes, convidámo-lo a assistir um bloco de reportagens sobre outros assuntos que marcaram a atualidade informativa na ARMA nos últimos 15 dias, com Carlos Sá Nogueira. Comunicações eletrónicas em Cabo Verde, entre os desafios e perspectivas futuras, foi mote de um fórum que a ARMA promoveu na última quinta-feira, 7 de abril, em parceria com as empresas do setor e o Governo, para, entre outros propósitos, refletir sobre o assunto, identificar os desafios do presente e perspectivar o futuro. O presidente do Conselho de Administração da ARMA, Isaías Barreto da Rosa, traçou os ganhos alcançados pelo setor no nosso país e apontou melhorias nos indicadores de acesso à internet que ultrapassam os 80%, sem esquecer a cibersegurança como um dos principais desafios ainda neste arquipélago. Neste momento temos uma taxa de penetração na internet que aumentou no último ano e agora é 85%, acima do dobro da média africana. Nós temos uma taxa de penetração em telemóveis que ronda os 105%. Temos, portanto, de dar passos importantes. Perspectivamos uma consolidação desses passos e perspectivamos igualmente um ambiente no mercado cada vez mais concorrencial, onde os operadores de comunicações eletrónicas podem competir, podem promover uma maior concorrência entre si e, sobretudo, um contexto em que os consumidores podem ter preços, digamos, mais acessíveis, maior qualidade de serviço, maior acessibilidade, mas perspectivamos igualmente um contexto de maior segurança cibernética, porque nós precisamos efetivamente melhorar o nosso quadro no que diz respeito à cibersegurança e perspectivamos igualmente, digamos, uma maior dinâmica deste setor para podermos desenvolver produtos e soluções capazes de responder às necessidades internas, mas também capazes de dar resposta aos desafios de levar os nossos produtos e as nossas soluções ao mercado do nosso continente. Instado a pronunciar-se sobre os desafios para melhorar a fiscalização do setor em Cabo Verde, Isaías Barreto da Rosa afirma o seguinte: são os desafios normais que qualquer entidade reguladora pode enfrentar, mas naturalmente nós temos desafios acrescidos. Por exemplo, na perspectiva de que temos neste momento a necessidade de maior partilha de infraestruturas, por exemplo, entre os operadores, porque quando há uma partilha efetiva de infraestruturas, todo mundo sai a ganhar, ganham os operadores, todos os operadores, ganham os consumidores finais que têm um produto e um serviço com melhor qualidade e a um custo mais reduzido. Mas em termos de desafios, são os desafios normais. Obviamente a fiscalização é um trabalho que não é popular, não é? Digamos, qualquer pessoa, digamos, qualquer entidade individual ou coletiva tem alguma relutância, digamos, em ser fiscalizada, não é? Mas, enquanto entidade reguladora, enquanto autoridade reguladora, dentro dos parâmetros estabelecidos na lei, nós fazemos normalmente o nosso trabalho. Por seu turno, o vice-primeiro-ministro Olavo Correia, que presidiu o ato de abertura do Fórum, reitera a visão do Governo para as tecnologias assente na transformação do país num verdadeiro hub de inovação tecnológica, com grandes oportunidades de negócio, sem esquecer o acesso à internet como bem essencial. O Governo tem uma visão de futuro para as tecnologias. Nós queremos fazer de Cabo Verde um hub tecnológico. Queremos que a tecnologia possa criar oportunidades de empregos qualificados, empregos bem remunerados para os jovens cabo-verdianos que são hoje cada vez mais qualificados. Nós já trabalhamos e já fizemos aprovar uma lei para criar uma zona económica especial tecnológica, com um quadro de incentivos fiscais e parafiscais altamente interessantes e competitivos para podermos atrair empresas de grande porte, empresas de médio porte
empresas de pequeno porte para se domiciliarem em Cabo Verde e a partir de Cabo Verde poderem produzir e exportar serviços para a nossa sub-região e para todo o mundo. Nós estamos a trabalhar para garantirmos o acesso à internet e à banda larga a todos os cabo-verdianos. Nesse momento já temos uma taxa muito elevada, acima dos 80%, mas queremos ir mais longe e, sobretudo, transformar a internet num bem essencial, onde os custos são mais baixos, por forma a que todos possam ter acesso à banda larga, a custos mais baixos e mais competitivos, mas também com um serviço de grande qualidade. Estamos a trabalhar para melhorarmos o ecossistema de base tecnológica, para apoiarmos as startups de base tecnológica a poderem entrar no mercado e poderem suportar os demais setores de atividade económica. Cabo Verde recebe entre os dias 20 e 21 deste mês a 14ª Assembleia Geral Ordinária da Associação dos Reguladores de Comunicações e Telecomunicações da CPLP, Arctel, seguido, como habitualmente, do 12º Fórum das Comunicações, que acontece no dia 22 de abril. O evento tem como formato híbrido, presencial e virtual, e conta com a presença dos stakeholders dos setores público e privado internacional. Em antevisão a este acontecimento, o presidente do Conselho de Administração da ARME, Isaías Barreto da Rosa, enquanto entidade anfitriã, falou da importância e agenda do evento e sublinha o facto deste ter escolhido o nosso país para a sua realização. Esta é uma Assembleia Geral Ordinária da Associação dos Reguladores de Comunicações e Telecomunicações dos países de língua oficial portuguesa. E neste contexto nós vamos analisar os instrumentos de gestão da nossa associação. Iremos igualmente analisar, digamos, o relatório dos vários grupos de trabalho que foram criados no quadro da Arctel CPLP, nomeadamente de um grupo de trabalho sobre o roaming dentro da CPLP. Grupo de trabalho esse que foi estabelecido e que é liderado por Cabo Verde. E nós estamos a trabalhar para promover a implementação do roaming gratuito ao nível da CPLP, à semelhança do que já acontece ao nível da CDAO. Como sabe, neste momento, as pessoas que se deslocarem de Cabo Verde para outros países da CDAO podem oferir um roaming gratuito, ou seja, podem levar os seus telemóveis com o número de Cabo Verde, fazer e receber chamadas como se estivessem aqui em Cabo Verde. E, portanto, estamos a promover isso também ao nível da Arctel CPLP e há um grupo de trabalho e vai ser apresentado no decorrer desta Assembleia Geral. Teremos a presença do Secretário-Geral da União Africana das Telecomunicações, também a participação da União Postal Universal. A presença da União Africana das Telecomunicações é particularmente importante porque, como sabe, Cabo Verde aprovou há pouco tempo a adesão do nosso país a essa União Africana das Telecomunicações. Nós fazíamos parte de uma lista de apenas 7 países do continente que não eram membros da União Africana das Telecomunicações, uma agência especializada da União Africana, e, portanto, esta será a Assembleia Geral, portanto, da Arctel CPLP. Mas, depois da Assembleia Geral, nós temos o Fórum de Comunicações dos países da língua portuguesa, e nesse fórum vamos falar sobre 2 aspectos importantes. Em primeiro lugar, vamos falar sobre a cibersegurança e vamos falar sobre a resiliência das redes de comunicações eletrónicas com participantes de vários países que vão discutir e vão fazer apresentações importantes sobre esses 2 temas. Como anunciamos no início do programa, temos connosco o diretor do Departamento dos Combustíveis e Transportes na ARME, engenheiro Carlos Ramos, a quem saudamos e agradecemos pela sua disponibilidade para falar-nos dos impactos da resolução do Governo na vida dos cidadãos consumidores. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Para iniciarmos esta conversa e também para que as pessoas lá em casa possam perceber, pedia-lhe que nos explicasse como é que funciona o mecanismo de fixação dos preços máximos dos combustíveis em Cabo Verde. Desde agosto de 2009, foi aprovado o Decreto-Lei nº 19/2009, de 22 de junho, que estabelece os princípios orientadores da política de preços dos combustíveis, bem como também a fórmula de cálculo dos mesmos produtos petrolíferos. Nós regulamos os produtos, o butano, a gasolina, o gasóleo para a produção da eletricidade, o gasóleo para a Marinha Nacional, bem como o fuel óleo 380 e o fuel óleo 180 utilizado no mercado interno. O fuel óleo utilizado para a Marinha Internacional, bem como o gasóleo para a Marinha Internacional e o jet
que é o combustível para a aviação, não é regulado pela Agência Reguladora Multissetorial da Economia, nem os lubrificantes, nem os betumes. O mecanismo funciona de uma forma muito sintética, assim. Nós temos 3 grandes categorias de custos. Por assim, temos os custos do produto, que é o custo de aquisição do produto no mercado internacional. Temos os custos internos, que é desde a armazenagem até a distribuição nos consumidores finais. E temos os impostos. Os custos de importação é o que varia mensalmente, são as flutuações mensais dos derivados de petróleo. Para a nossa referência é o Brent, em que, através da publicação diária do Platts, que somos assinantes, temos as informações diárias de quais são os preços dos combustíveis. A partir desses preços, nós mensalmente fazemos atualização do custo de importação dos produtos no mercado interno. Os custos desde a armazenagem até o combustível chegar nos postos e nos clientes finais são custos que são fixos por um período de 5 anos ou de 3 anos, depende do período regulatório, de modo que esses custos não variam ao longo desse período regulatório. Portanto, o que varia é somente o custo do CP e, consequentemente, também como os impostos são, que é o terceiro componente, são ad valorem, ou seja, são percentuais, tem também, para cada atualização, esses valores também mudam em função da variação da cotação no mercado internacional. De uma forma sintética, assim funciona o mecanismo de fixação de preços desde 2009 que utilizamos esse mecanismo. Muito obrigada. Entretanto, no dia 1 de abril, entrou em vigor novos preços dos combustíveis, com o Governo a decidir pela suspensão temporária do mecanismo de fixação dos preços dos combustíveis, através da resolução número 28/2022, de 25 de março. A nossa questão é, pode o Governo fazer essa suspensão? Pelo mesmo decreto-lei 19/2019, no seu artigo 11º, diz que sempre que haja flutuações de preço no mercado internacional entre 2 atualizações superior a 25%, o Governo pode, querendo, suspender o mecanismo de fixação de preços. E a flutuação durante o mês de março foi, em média, em meados do mês de março, superior a 27%. E, por conta disso, o Governo, sim, pode, querendo e fê-lo, a suspensão do mecanismo por causa dos impactos que isso poderia ter na economia nacional. Não fosse essa medida do Governo para mitigar os efeitos nefastos da conjuntura nos preços do mercado interno dos combustíveis, como é que seria, portanto, o preço final neste mês de abril? No mercado teria um impacto muito grande dos preços no mercado interno se não fosse pela resolução do 25/2002, de 25 de março. Por exemplo, a gasolina teria um aumento de cerca de 20 escudos por cada litro, passaria a ser 179 escudos,20 centavos. O gasóleo, que é comercializado, que é vendido nas bombas, também teria uma subida maior, de cerca de 33,60 centavos, ou seja, passaria a ser 161,70. O butano, as garrafas de 12,5 kg, que são mais utilizados pelos cabo-verdianos, teria um aumento de 184 escudos. Uma garrafa custaria quase 2.400 escudos. Com a resolução do Governo, quais os preços finais para os consumidores? Os preços finais também temos uma tabela com esses preços, que foi o que foi publicado no dia 1 de abril, em que a gasolina teve só um aumento de 5%, passou a ser 167 escudos, a gasolina vendida nas bombas, o gasóleo para 134,50 e o gasóleo marinha para 100 escudos e 90
centavos. Sendo certo que os outros produtos mantiveram os preços inalterados, igual ao que era no mês de março. E, portanto, quais são os produtos cujos preços máximos se mantêm e aqueles em que o limite de ajustamento em alta, portanto, é fixado em 5%? Os produtos que mantiveram os preços é o butano, portanto, todas as garrafas e quem compra o butano a granel, os preços mantiveram, portanto, não houve alteração de preço. Também não houve alteração de preço no gasóleo para a produção de eletricidade, nem os preços de fuel óleo 380 e de fuel óleo 180. No entanto, a gasolina, o petróleo, o gasóleo marinha, esses é que tiveram aumentos de até 5%, conforme a resolução. Obrigada. E como serão os preços, portanto, nos meses de maio e junho, em termos de fixação dos preços máximos dos combustíveis? A mesma resolução também já prevê que durante os próximos meses qualquer medida será efetuada por despacho do ministro responsável pela área de energia. Ou seja, o que nós temos, os aumentos de 5% nos produtos que falamos e o congelamento, por assim dizer, dos preços nos outros, é somente para o mês de abril. E, conforme a evolução durante esse mês de abril. Portanto, depois de meados de abril, teremos já a conjuntura internacional dos preços, como é que o mercado está a comportar. Então, em função disso, tem um grupo de acompanhamento, de acompanhamento dessa evolução multissetorial, uma equipa multissetorial que faz o acompanhamento diário da situação e também vai propor, neste caso, o ministro responsável pela área de energia, as soluções para mitigar nos próximos 2 meses. Portanto, isso vai depender muito da conjuntura nos próximos tempos, é que vai ditar quais serão as medidas a serem tomadas nos próximos 2 meses seguintes, nomeadamente mês de maio e mês de junho. Senhor Diretor, já estamos mesmo na reta final da nossa entrevista, então vamos para a nossa última questão. Qual é a perspectiva futura da evolução dos preços dos combustíveis no mercado internacional? É uma questão muito difícil de responder, que tem uma resposta um pouco quanto cautelosa. Por enquanto tivermos essa situação de guerra, é imprevisível o que vai acontecer no mercado. Dizia alguém há pouco dias que um expiro de algum governante envolvido nessa questão toda faz o petróleo aumentar a pico às vezes. E qualquer declaração, qualquer atitude que mesmo dos países produtores ou do consumo de outros países aumentaram ou descerem, isso sempre vai influenciar o preço. E como o mercado está muito instável neste momento, é muito difícil prever, mesmo para esse mês de abril, o que é que poderá acontecer. Ou seja, nós podemos ter, nesse momento, já temos 6 dias de cotações, está um pouco estabilizado, pelo menos em termos de aumentos. Nós não temos tido aumentos nesses dias, mas nós não sabemos o que vai acontecer, por exemplo, na próxima semana e daqui a 15 dias. Portanto, é acompanhar diariamente, pelo menos nos próximos tempos, e preparar para um cenário pior e esperar que não venha a acontecer. Senhor Diretor, muito obrigada pela sua participação no programa. Eu é que agradeço. Obrigada. E com esta conversa com o engenheiro Carlos Ramos, chegamos ao fim de mais uma edição do Regulação da Economia, um programa da ARME, onde o rigor e a ética de informação sobre os setores regulados são o nosso compromisso. Gratos pela vossa atenção, convidamo-lo ainda a seguir-nos nas nossas plataformas do YouTube, Facebook, Twitter e LinkedIn. Marcamos, assim,
um novo encontro consigo para daqui a 15 dias. Até lá, fique bem e proteja-se a si e aos outros.